Ora viva, muito bom dia. Estamos aqui mais uma vez para seguir com a nossa aula. Esta aula que vamos falar sobre os mercados. Vamos tentar aprender aqui como funcionam os mercados, portanto, do ponto de vista do funcionamento. E esta aula tem aqui uma certa provocação. Nós estamos aqui a promover um livro sobre microeconomia. Não é fácil escrever sobre microeconomia, tendo em conta a complexidade da microeconomia. Não? A microeconomia tem, do ponto de vista matemático, muita complexidade. E mesmo do ponto de vista analítico também, a microeconomia é muito difícil. Mas o relógio econômico recebeu a comunicação do autor para nós tomarmos conta da cobertura, da divulgação deste livro. O título do livro é Microeconomia Facilitada. Vamos também neste livro ver as questões práticas e teóricas. Esse livro foi escrito pelo Dr. Luindula Miguel. Ele é economista, é residente daqui deste grande nosso e vosso programa Relógio Econômico, e escreveu este livro com o propósito de ajudar os estudantes de economia e não só a perceberem os meandros desta disciplina, que apresenta um certo grau de complexidade do ponto de vista da compreensão, mas o livro está facilitado mesmo, está desmistificado. Olha, e algumas pessoas também já tiveram contato com esse livro, já leram este livro. Eduardo Silva teve contato com o livro. Eduardo Silva, como sabem, é economista, dispensa apresentação, é um homem que tem muita abordagem sobre as questões de dívida pública, mas também ele mergulha-se no domínio da microeconomia. Já muito tempo atrás foi professor de microeconomia da Universidade Metodista de Angola e está aqui conosco. Muito bom dia, Dr. Eduardo Silva. Saudações cordiais e fraternais, Dr. José Lumbo, e aos estimados internautas. Aqui muito bem-aja ao Dr. Luindula. O Dr. Luindula tem uma trajetória marcada. Ele, na verdade, se notabilizou do ponto de vista da produção científica e hoje o seu nome entra também nos anais da produção literária. Portanto, bem-aja por trazer ao consumo dos leitores, estudantes de economia e não só, esse livro que reputo de elevada importância. Muito obrigado. Muito bom, muito bom. Também temos aqui o Dr. Domingos Lucunde. Ele é economista e também professor de microeconomia. E ele também teve contato com o livro e, naturalmente, já tem algumas questões a tecer sobre o livro. Permita-me saudar o Dr. Domingos Lucunde. Muito bom dia, doutor. Bom dia, Dr. José Lumbo. Bom dia, Julia do painel. E uma especial saudação ao Dr. Luindula Miguel, jovem, acadêmico e pesquisador. Portanto, estamos todos de parabéns por aquilo que ele tem dado do ponto de vista científico para a contribuição do país. Maravilha, maravilha. Dr. Luindula Miguel é economista, como disse no início. Dr. Luindula, como é que estás a ver essa questão deste livro que você escreveu? Não sei qual é a trajetória que utilizou para tornar isso mais facilitado, porque é microeconomia facilitada. Mas antes mesmo de responderes a minha questão, que eu quero deixar para o fim, eu queria saudar, permita-me saudar aqui o Dr. Aguinaldo Gando, ele que é economista e é professor também de microeconomia da Faculdade de Economia da Universidade Agostinho Neto. Aguinaldo Gando, muito bom dia. Bom dia. Pode falar, doutor, pode falar. Bom dia. E uma saudação extensiva a todos os presentes e aos colegas do painel. É sempre um prazer partilharmos aqui conhecimento, porque o pouco que nós sabemos e vamos fazer o muito, né? Relativamente ao Dr. Jundura, um colega de trincheira, a quem discutimos N vezes determinadas temáticas relativamente à microeconomia e não só, acompanhem o livro.
tem uma particularidade muito especial que eu gostei, no, que nós estamos aqui a aprender com o livro, é trazermos e olharmos para aquilo que é a perspectiva econômica em função daquilo que é a nossa realidade, tendo em conta a nossa linguagem. Por isso é mesmo que é microeconomia facilitada, né? Muito bom. Obrigado, Aguinaldo Gando. E eu queria também, permitam-me saudar aqui toda esta plateia, esta magna plateia que é incansável na busca do saber, que são os estudantes da Faculdade de Economia da Universidade Agostinho Neto. Portanto, eles sempre que são comunicados para participarem numa gravação, num programa Relógio Econômico, estão aqui todos eles sempre disponíveis, e queremos agradecer pela vossa disponibilidade e dizer que estão aqui para acompanhar o lançamento do inicial praticamente e oficial em termos dos órgãos de comunicação social, as nossas telas do Relógio Econômico. É a primeira vez a lançar este livro do Dr. Luindula Miguel, em microeconomia facilitada. Depois também terão a oportunidade de fazer alguns comentários. Então, quero saudar-vos com uma forte salva de palmas. Muito bem, isso é ciência. Estamos aqui a estudar ciência, não estamos a promover futilidade. Estamos a estudar ciência, e ciência faz o país. Ciência desenvolve o país. Temos que começar a pensar aqui no homem que vai servir Angola daqui a 20, 30, 40 anos. E para isso nós precisamos de conteúdos literários, conteúdos técnicos. E o livro que o Dr. Luindula faz é mesmo com essa perspectiva. Luindula Miguel, este livro promete, eu já vi, eu pelo menos já vi, e eu vou recomendar aos meus estudantes, naturalmente, mas eu queria ouvir do autor. Esse livro promete? Bem, prometer promete, mas eu gostaria primeiro de agradecer aqui o Relógio Econômico e dizer que era impossível nós não falarmos pela primeira vez de forma oficial deste livro, não falarmos aqui no Relógio Econômico. Eu lembro-me, se nós tivermos que falar de trajetória, princípios, ideias iniciais até a materialização do produto, era suposto ser um livro de 4 autores. Eu, Luindula Miguel, que vos falo, José Manuel Lumbo, o nosso mestre aqui, o João Adolfo Capitango e o Eto João. Chegamos a ter até um esboço de partilha de partes, né? Pronto, mas acabou por não se concretizar, mas pronto, estamos vivos e eu creio que ainda vamos trazer um material, os 4 no mercado, porque eu acho que temos uma história que era suposto nós termos aqui uma coisa com este quarteto. Pronto, mas depois as coisas acabaram por não se materializar conforme pensamos. O Dr. José Lumbo, como já tinha algum esboço de algum material, trouxe então as lições de macroeconomia que todos nós conhecemos, disponível até em algumas livrarias de Lisboa, e eu pessoalmente continuei a dar corpo naquilo que era a parte micro, né? Porque o mestre Dr. José Lumbo ficou com a parte macro. Então pensamos, pronto, nós temos que trazer aqui alguma coisa que as pessoas percebam da melhor maneira possível. Então, que tal nós chamarmos isso de microeconomia facilitada? Poderia ser pormenorizado, né? Mas pronto, preferimos colocar aqui facilitada. E é um manual que traz 2 partes. Não faria muito sentido começarmos já a falar de microeconomia como tal, sem abordarmos os conceitos básicos de economia. Então, a primeira parte desse manual, que tem 3, 4 capítulos, aborda só sobre conceitos básicos. Começamos a definir economia como tal, o objetivo da ciência econômica, o objeto, noção de bens, necessidades, aquilo tudo que compõe o conceito de economia. Trouxemos essas definições todas e trouxemos também uma evolução cronológica, né? Tanto que o manual traz uma árvore genealógica da economia, né? A partir dos economistas clássicos até então as pessoas da economia da escola austríaca, essas todas as pessoas. Então, temos lá no material. Não avança mais ali, porque senão não vão comprar o livro. Agora pega esta outra parte, a parte trouxemos a prática, a parte micro propriamente dito, né? Como nós sabemos, a microeconomia aborda questões relacionadas com o mercado propriamente, tipos de mercado, produção, ou seja, utilidade, né? Porque também uma das grandes análises microeconômicas, a utilidade, aquilo que os agentes econômicos obtêm ao consumir um bem e serviço. Então trouxemos também aqui a utilidade,
trouxemos também a produção, e antes da produção, dentro da produção, abordamos sobre os custos de produção e a própria produção em si, a maximização de lucro. Por isso é que nós vamos convidar os estudantes que lerem o livro a recordarem de conceitos de integrais e derivadas, porque para maximizar o lucro tens que derivar, para encontrar, por exemplo, qual é o conceito que mais utiliza integral, o excedente do consumidor. O excedente, sim, sim. Se não vai utilizares a área do triângulo, tem que buscar a área. se você tiver uma função, uma função, a procura e a oferta, se for definida como uma função matemática, então tens que integrar para encontrar o que é a interseção entre as áreas, buscar aí a integral. Todos procuramos trazê-los de uma forma mais clara possível no material. E trouxemos alguns conceitos não muito comuns nos livros. Mas essa da área aplicando integral, também é possível buscar a área do triângulo, por exemplo, calcular a área do triângulo. Temos lá as duas abordagens. Se tivermos uma quantidade já definida, quantidade inicial, preço inicial, conseguimos construir um triângulo retângulo, falamos que a altura vezes a base dividido por 2 é a área, mas se a função for dada como uma função matemática, então temos que buscar mesmo a integral. Então são conceitos que fazem nos lembrar os tempos da doutora Tina, e procuramos trazer no manual. E prontos. E depois falamos também ali da intervenção do Estado na economia. Né? Essa parte da intervenção do Estado, tipo aquela economia pública. Exato. Antes mesmo da economia pública, porque normalmente o ideal é que os mercados funcionem de forma concorrente, né? Uma espécie de mão invisível da economia. Ou seja, o ideal é que quando o mercado está em concorrência, transaciona-se o máximo possível, mas nem sempre, e essa é a segunda teoria da economia do bem-estar que pode encontrar na obra do professor Paulo Trigo, nem sempre a concorrência é a melhor forma de maximizar o bem-estar. Pode-se abrir um espaço para o Estado intervir no mercado. Então também trouxemos esses conceitos, e tanto que, para ilustrar, trouxemos aquilo que é um extrato do artigo sobre a problemática dos preços máximos, que anda aí disponível na internet, e colocamos também sobre nos preços dos transportes coletivos de Luanda, também está no material. E depois de abordarmos essa situação toda de mercado, os tipos de mercado, monopólio, oligopólio, oligopsônio, monopsônio, e assim sucessivamente, fizemos uma questão. Porque monopólio não é monopsônio, são coisas diferentes. São coisas diferentes. Um está acontecendo na produção, outro está acontecendo aí do perfil do consumidor. E nós dissemos que a primeira teoria da economia do bem-estar diz que, sobre certas condições, mercados concorrentes garantem distribuição eficiente dos recursos. Entretanto, sobre certas condições, que condições essas? Desde que não haja monopólios, desde que não haja informação assimétrica, desde que não haja externalidades. E a existência de concorrência, essas condições, quando não se cumprem, os mercados falham. É aquilo que dá o conceito de falhas de mercado. Então, no último capítulo desse livro, nós fizemos uma questão. Mas se para os mercados funcionarem de forma eficiente, é necessário que se cumpram algumas condições que acabei de editar aqui e que se denominam, então, quando não são cumpridas, temos as falhas de mercado. Então perguntamos no manual, por que os mercados falham? É ali onde nós trouxemos Vai saber a resposta, não vamos responder agora, vai saber a resposta quando comprares o livro. Eduardo Silva, Lindula falou quase tudo que está lá no manual, mas eu li o manual, Eduardo. Eu vou te confessar que este manual está brutal. Eu sei que também leste. Esse manual, eu vi só o prefácio, olhei e vi o índice deste manual. Epa, poucas pessoas escrevem sobre microeconomia em Angola, isso é uma verdade. Doutor, qual é a apreciação que fazes depois dessa abordagem do Lindula, e tendo em conta também o que já viste sobre este manual? Confesso que ainda não terminei de ler, porque este não é um livro qualquer, sem desprimor a outras literaturas. Ele é um livro complexo, a abordagem é complexa e não tinha de ser diferente, trata-se de microeconomia. E há um detalhe, falou do prefácio. Quem prefaciou o livro, eu fiquei...
e os nossos leitores poderão tanto constatar, é o Dr. Pedro de Castro e Silva. Este foi o antigo vice-governador do Banco Nacional de Angola e atualmente é o diretor executivo do Grupo Africano do Fundo Monetário Internacional. É o prefaciador deste livro de microeconomia facilitada. Portanto, o livro tem muito mérito a julgar Isso não é só brutal. pelos conceitos neles inerentes, mas também pelas individualidades que neles participaram. Sim, sim. O Dr. Lombo reviu o livro, Sim, nós sim. Tanto fizemos a leitura, tanto quando ainda em projeto. Portanto, é um livro interessante. E um ponto de ordem, só para não deixar aquilo que a família acadêmica esquecida, eu procurei eternizar quase todas as pessoas naquele manual, né? E acho que na capa já vão ver lá o relógio econômico, lá como passeio. Trazendo cada exemplo das firmas, tinha nome de José Lumbo, Eduardo Silva, quase todo mundo está lá eternizado. Está lá dentro. Aqueles anos também. É para não tem como não estar, né? Estamos a fazer o nosso trabalho da melhor maneira, como disse Eduardo Silva, né? É interessante que eu cheguei até de ver quem foi o prefaciador, eu ainda nem me vi lá no grupo. Doutor, eu vou comprar mais. Isso é uma família. Não, é brutal, é brutal. Mas estavas a dizer, Eduardo, eu queria que eu falasse essa questão dos mercados, né? A teoria dos mercados. Tem várias perspectivas, né? Nós podíamos aqui falar de mercados de ativos, mercados de bens e serviços, mercados de capitais, várias perspectivas. Mas nós aqui, se calhar, podíamos nos inclinar do ponto de vista daquilo que é a concorrência do mercado. Em termos de concorrência do mercado, e aqui podíamos, se calhar, buscar também as teorias de Adam Smith, da mão invisível, para tentarmos elucidar melhor aqui o enquadramento do nosso tema, porque o tema é muito vasto, está muito aberto. E o que é que nos prepara para esta abordagem, Dr. Eduardo Silva, sobre a teoria dos mercados na perspectiva deste livro do Dr. Luindula Miguel? Essa é uma excelente questão e o Dr. Lindula fez muito bem para contextualizar aqui os nossos internautas. Nós, ao nível no campo da teoria econômica, temos várias escolas de pensamento econômico. Os internautas estarão recordados da teoria liberal de Adam Smith, ao ter publicado aquele livro em 1776, A Riqueza das Nações, e a principal ideia deste livro foi o liberalismo. Mas vê que em 1929, 1930, com o despontar da Grande Depressão, esta teoria do liberalismo, aquela corrente que até então era consumida na altura, não foi capaz de devolver a trajetória de crescimento econômico que o mundo vivia. De recordar que a crise de 1929 é uma crise de superprodução, depois dá aso à teoria keynesiana, com aquela publicação de 1936 de John Keynes, que defende tanto a intervenção do Estado na economia para promover o pleno emprego, de acordo com a abordagem do Dr. Lindula, fez muito bem. É verdade que se deixarmos apenas que os mercados concorram, tanto funcionem livremente, nem sempre aquela eficiência que se julga poderá encontrar. Poderemos encontrar, sobretudo do ponto de vista das famílias mais vulneráveis. Portanto, fez muito bem a abordagem do Dr. Lindula ao trazer essa abordagem aqui no livro. Sim. E vale referir que há uma outra teoria, falou da escola austríaca do pensamento econômico, e aqui citar Friedrich von Hayek. Este foi, por muitos considerados, o pai da escola austríaca do pensamento econômico, Nobel de Economia em 1974. É muita história do pensamento econômico, doutor. O doutor Mendes está a ver, olha, é que eu estou estudante, eu estou Mendes Machado. O doutor Eduardo Silva, estou estudante, está aqui a brincar com a história do pensamento econômico. Avança, doutor. Eu gosto de ouvir a falar de história do pensamento. Aprendo muito consigo. Exatamente, Frederico von Hayek, que foram os precursores da teoria neoliberal, que vai vigorando até os dias que correm. A semelhança de Milton Friedman, que foi considerado
o pai da escola monetarista, nota de economia em 1977. Teoria quantitativa da moeda. Exatamente, muito bem. Explica que a inflação é um fenômeno monetário, resulta do excesso de moeda em circulação na economia. E essa abordagem, o Dr. Lindula teve o cuidado de trazer tanto o pensamento da escola austríaca, tanto no livro. Há uma página que chamou-me muita atenção, doutor. Eu confesso, já disse que não li o livro ainda, porque alguns pontos cerca de 700 páginas. Portanto, se eu ler uma página por dia, levarei 700 dias para ler o livro. Mas há a página 494, quando o doutor faz tanto referência ao mercado de concorrência perfeita. Há um gráfico que chamou-me a atenção, não sei se valia a pena. Aqui, doutor, é a nossa dinâmica. Está no quadro. Está no quadro. Vai lá brincar com os gráficos, doutor. Aqui os gráficos falam. Isso é economia. Aqui os gráficos falam. Doutor Eduardo está no quadro a tentar aqui fazer uma apresentação de concorrência, sistema de concorrência perfeita. Efetivamente. Os manuais, e este é o gráfico, vou trazer aqui o gráfico que está no livro. Este é tanto o gráfico da concorrência perfeita, aqui nós temos as quantidades, aqui o preço, muito bem, e temos aqui a curva do custo marginal, e temos aqui a curva do custo total, tanto custo médio, não é custo médio. Total médio. Em média, sim. Sabe-se que o doutor traz isso, que em concorrência perfeita, a quantidade que maximiza o lucro dá-se na tanto convergência nesse ponto aqui, em que na convergência entre o preço e o custo marginal. A identidade é preço igual ao custo marginal. O doutor trouxe isto. Ok, está dizendo um preço constante. Se o preço for constante, ele corta logo o custo marginal e tem interseção. Exatamente. Porque em concorrência perfeita, as empresas são price takers, ou tomadoras do preço, que influenciam. Eu trouxe isso. E aqui, tanto nós temos o custo total médio. Esta parte que me chama a atenção aqui, o preço. O doutor colocou o preço. A maior parte dos livros, nesta parte vem receita média. Podem fazer confusão. Aqui eu acho que o doutor teve uma visão interessante. Basta que os nossos internautas recordem que a receita total é igual ao preço vezes quantidade. Portanto, a receita média vai ser igual ao preço vezes a quantidade. A dividir por quantidade. E depois simplificas. Este preço é este que o doutor colocou aqui. Esta aqui é a área do lucro. Portanto, eu achei inovador. E muitos parabéns, doutor Lindula, por trazer esta... Brutal, uma salva de palmas, brutal. Estamos a mostrar a economia, estamos a desenvolver a economia no gráfico. A economia está a ser trazida aqui no gráfico. Eduardo Silva, sempre no seu melhor, muito obrigado. Eu queria aqui passar para Domingos Luconde. O que é que nos trouxe aqui? Para baixar um pouquinho. Eduardo Silva já levantou o voo numa velocidade inesperada. Eduardo Silva tem que ser sempre o último. Aquilo que o livro vem trazer para nós enquanto angolanos, primeiro que o doutor Lindula procurou contextualizar, ou seja, é fundamental quando angolanos, acadêmicos, investigadores procurem em função das teorias de vários autores e procurem contextualizar na nossa realidade. E o gráfico apresentado pelo Dr. Eduardo diz isso. Aí no rendimento total, que ao cotar as quantidades, deu o preço, ou seja, procurou simplificar. Por isso aqui. Ele quando for buscar a receita média, é média dividido pela quantidade e logo o preço, que é esse preço constante que aparece ali. Procurou resumir, ser mais compreensível. O que nós precisamos enquanto acadêmicos, enquanto professores, é procurar resumir, ou seja, ser mais simples
para que nós levemos à compreensão dos estudantes. Por isso que é microeconomia facilitada. Yeah, esta é a perspectiva. Agnaldo Gano, mas espera aí, Domingos, só antes de que os teus alunos vão comprar esse livro. Diz o seguinte, né? Não é para pobre, né? Yeah. E os estudantes devem ter capacidade de comprar livro. Yeah. Essa coisa de fascículo, né? Yeah. Eu acho que... Quer dizer, termina mesmo até o último ano só com fascículos. Aquele princípio aí, né? Fica comprando fascículo. Depois, quando terminar a sua universidade, Yeah. o quarto cheio de fascículo. Depois, o que vai fazer? Vai deitar. Yeah. Portanto, é fundamental que os estudantes tenham capacidade, tenham mesmo... procurem comprar o livro, né? Tal como nós temos essa vontade de escrever, Yeah. também é fundamental, porque nós aqui temos um problema sério. A maior parte dos professores não incentivam os estudantes a comprar livro. São mesmo eles que promovem o fascículo. Incentivam o estudante a chegar até no quarto ano com o fascículo. Yeah. Isso depois nota-se o limite do professor. Yeah. Também depois também ficamos aqui a pensar até que ponto é que esse indivíduo é capaz de transmitir o conhecimento, porque quem é professor deve escrever, quem é professor deve incentivar os estudantes a comprar. Portanto, eu vou obrigar mesmo os estudantes a comprar esse livro. Agnaldo Gano. Normalmente, não, deixa-me já dizer aqui o Lundula pelo livro. Mas normalmente eu tenho sido muito liberal relativamente à compra de livros. Sou daquelas pessoas que dou liberdade. E temos dito sempre que eu sou daquelas pessoas que diz que o meu estudante pode ler qualquer livro de microeconomia ou de economia em qualquer língua, principalmente das que eu domino, inglês, espanhol, e depois vir discutir. Mas esta microeconomia facilitada é mesmo especial, é uma atenção de caráter especial, até porque direto ou indiretamente, todos nós aqui somos protagonistas, só a título aqui de uma experiência que nós passamos aqui com o Lundula, ainda recordamos fora, era da real importância dos conceitos matemáticos para a economia. E uma vez nós tivemos algo engraçado numa turma em que o estudante questionou por que em economia nós utilizamos integrais e derivadas, e eu dei um exemplo muito prático. Eu disse, olha, todos os dias, se você é um consumidor ou um produtor, você usa derivada ou integral. E a título de exemplo, e trouxemos aqui nesse livro, em alguns exercícios, que se tu vais fazer compra todos os dias, em termos matemáticos, derivada é a variação na quantidade consumida de determinado bem ou serviço. Yeah. Se você altera as tuas quantidades, você está derivado. E o livro traz isso. E se você achar que comprou um bem que está danificado, vai fazer a devolução, você está integrado. Operação inversa. Poxa, economia facilitada. Mas eu aqui, relativamente a questões aqui que o Dr. Eduardo levantou, e temos que ter um certo cuidado, né? Nós estamos aqui a falar de estrutura de mercado e o professor Lundula explicou bem nesse livro. É que parece que o mercado só existiu com a economia. Não, o mercado até apareceu muito antes da economia. Porque existem elementos principais para que haja mercado, né? Que é o consumidor, que está do lado da procura, o vendedor está do lado da oferta e o preço aqui, que funciona como um sistema intermitente. Ou seja, quando o preço está muito alto, indica que há escassez, quando está muito baixo, indica que há uma determinada abundância. Mas noutra hora também já existia mercado, porque as pessoas, nós fazíamos aqui a troca de bens e serviços, o qual nós chamamos de permuta. Aí as pessoas dizem, não, mas não existia um preço, existia. Só que lá existia o preço relativo, né? Que é o quanto vale um bem em detrimento de outro. Agora, muito naquilo que o professor Eduardo fez aí no quadro, teve uma apresentação brutal, que se eu pegar, somente vou parar. Mas só queria chamar aqui. Não, pronto, nós já não temos muito tempo para ir aí no quadro, doutor. Eduardo já estava lá, vamos ver um outro programa, doutor. Não, mas só algo aqui interessante. O professor Eduardo ilustrou aqui algo que é extremamente interessante e bonito. Por isso é que quando nós dissemos que há aqui o equilíbrio de mercado, o equilíbrio também está ali. Se repararmos de forma muito subjetiva, eu vou fazer bem. Não, vai para o quadro, mas é só não demorar, doutor. Não. Rapidamente, a partir daqui, o professor Eduardo tentou buscar aquilo que nós chamamos de equilíbrio. Porque nós temos estás a projetar um outro gráfico
Não, aquilo é Epa. consequência, aqui é o preço de equilíbrio. Este preço de equilíbrio é este preço. Então lá em casa para perceber, estás ali, essa é a demanda, identifica aí a demanda, A demanda está aqui. e a curva da demanda está ali, aí a oferta, ok, ali o eixo dos preços, não é? E aqui quantidade. diz o preço. Preço, quantidade. Esta aqui, tens aqui as Quantidade, ok, ok. Tá a ver? Mas ele diz que é nessa identidade que tu tens, toma camisa de lucro quando o preço é igual ao quê? Ao custo mais custo baixo. mais- Isso vai a quê? A zero, yeah. Não é que o produtor ou o mercado por si só é zero. Yeah. Não estamos a subir que o valor absoluto dessas variáveis sejam zero. Yeah. Só estamos a dizer que aqui há quê? Convergência, ou seja, o tal break-even point. A partir do momento em que com aquilo que ele produziu, os custos conseguem suportar tudo aquilo que ele produziu, o mercado vai absorver. É preciso ter atenção nisso. Yeah. Bom, Não, brutal, muito bom. Então, aqui Aguinaldo Grande traz aqui o gráfico do mercado nessa perspectiva. Agora, eu quero passar, antes mesmo de passar por Luindula, eu quero passar aí para a plateia, pelo menos duas questões. Lá na plateia, na nossa plateia, duas questões. Produção, ajuda-me só com o microfone. Duas questões para a nossa plateia, ou duas perspectivas que têm para com este livro. Microeconomia Facilitada é o nosso livro, do Dr. Luindula Miguel. Esse é o Pacheco. O Pacheco está sempre a intervir. Vamos embora, Pacheco. A casa já lhe conhece. Olha, a produção uma vez disse: não precisa dizer o nome, doutor, é o Pacheco. Yeah. Vamos embora, Pacheco. Muito obrigado, né? Sendo já sucinto. Na verdade, é simplesmente para parabenizar o professor Lindula. É uma boa obra, ele tem partilhado comigo e, portanto, é um professor que eu olho na perspectiva de produção científica, porque muitas das vezes nós temos visto os nossos professores, como é que temos professores que não produzem livros? É estranho isso, é muito estranho. Num mundo em que, portanto, o conhecimento, como o professor Aguinaldo tem definido, o capital humano é o fator principal para o desenvolvimento e crescimento de uma economia, e nós, olhando para professores como o professor Longo, tem aí lições de macroeconomia, temos aí o professor Lindula que mandou essa obra magnífica. Eu me sinto lisonjeado, me sinto muito feliz em representação à comunidade acadêmica, me sinto muito feliz, me senti muito feliz porque é com isso que nós, portanto, vamos nos remeter ao arcabouço científico, a fazer pesquisas, a analisar, a olhar para perspectivas diferentes e principalmente para uma perspectiva nacional. Não vamos olhar só para autores, portanto, internacionais, mas temos aí microeconomia, estamos a olhar para o Dr. Lindula, macro, estamos a olhar para o Dr. Lumbo, nacional. Estamos aqui a incentivar o conteúdo local a nível científico. Isso também é produção local, tem razão, é produção local. E pronto, está ali o Pacheco, é importante fazer publicidade. Pacheco, produção, é estudante da Faculdade de Economia da Universidade Agostinho Neto. É importante aqui deixar esta marca da casa, não é? Para deixar as pessoas confortáveis. Mas há uma questão ali ou uma contribuição? Se não haver mais... tem aí sim, tem aí... vamos embora. Boa tarde a todos. Muito obrigado pela apresentação e somos gratos por ter uma apresentação como essa. Chamo-me Divaldo de Oliveira e gostaria de saudar também os meus colegas aqui na plateia e a excelente apresentação do painel. Mas a contribuição que eu queria dar não é sobre o livro também, mas eu penso que nós falamos de comprar livros e não comprar livros em termos científicos. Eu penso que nós em Angola ainda temos um problema muito grave. Primeiramente, é um incentivo. O estudante não vai comprar um livro até o momento que o livro influenciar no próprio destino dele enquanto estudante. Nós temos estudantes que passam cerca de 4 anos e nunca lê um livro, e ele não sente nenhum impacto durante esses 4 anos dessa mesma leitura. Se ele não sentir nenhum impacto, então não é importante ler um livro. Então nós já sabemos disso. Uma das coisas até que um dos livros que eu estive a ler bem recentemente, que é do Stephen Levy, que é o Freak Economics, ele fala sobre isso. A economia funciona à base de incentivo. Se a criança tiver boas notas, é um incentivo e é oferecido para ele uma bicicleta. Então ele vai colocar na mente de que se ele tiver boas notas, ele vai conseguir uma coisa nova. Então, praticamente, os incentivos funcionam como uma forma de negociação sem termos em economia. Então, é o que nós temos aqui. Então, enquanto nós não tivermos isso e não tivermos um incentivo claro de que o professor chega na sala e diz, olha, hoje não há aula,
E nós simplesmente vamos falar sobre Yeah, esse tema. Yeah. E quem tiver um bom desempenho passa na cadeira. Yeah. Ou se calhar vamos ter um diálogo em vez de nós termos uma prova. Yeah. E é simplesmente isso, nós não temos esse incentivo. E outras coisas também, que eu não sou apologista, por exemplo, da intervenção governamental, mas seria subsidiar a própria investigação científica. Por que eu tenho que comprar um livro a 100% do preço? Se nós não temos uma renda baixa, por que eu não tenho uma... Você como estudante. Você Correto, como estudante. Eu tinha que ter um subsídio que me aliviasse do preço ou custo real de aquisição do livro. E eu Yeah. estaria mais apto de adquirir ou não esse mesmo livro. Yeah. Brutal. Muito obrigado. Muito bom, muito bom. Então, vamos agora então voltar aqui para... Não, acho que tinha um camarada ali. Como Mais- não é mais da alguém? Casa, acho que podemos dar-lhe uma E, exceção. faz favor, uma exceção. O Dr. Lindula permitiu. Vamos embora. Vamos ficar sem tempo. Bem, boa tarde a todos. Primeiramente, sinto-me lisonjeado por fazer parte deste coletivo e gostava Vais de falar, falar no fim. em especial ao Dr. Vou dar uma palavra a todos. Lumbo e, sobretudo, a quem nos trouxe aqui uma obra maravilhosa. Na verdade, boa parte dos nossos problemas serão resolvidos quando a gente perceber que é sobre ciência, é pela ciência. Quando colocarmos a ciência em frente, na verdade, daremos conta que as soluções estão aí. Yeah. E estive atentamente a ouvir e, na verdade, mesmo no beco, estive a conversar com o Dr. Luindula. Luindula Miguel. Yeah. Dr. Miguel. Yeah. Deu para perceber, na verdade, que é um acadêmico exímio, fora da caixa e que ama a ciência. Por exemplo, tão logo falei do meu livro que foi publicado em 2022, ele disponibilizou-se logo. E quanto à produção de livros de microeconomia, sobretudo para o nosso mercado, Yeah. a escassez, Sim. porque nós precisamos falar dos nossos problemas, precisamos cientistas ou pessoas que escrevem os nossos problemas, a nossa maneira. E demos ainda, por exemplo, o mercado de táxi ou de transporte. Há uma segmentação dentro desse mercado, por exemplo, que precisa ser escrito, ser descrevido e apresentar soluções. Yeah. E, na verdade, eu amei a abordagem, a forma como trouxe os pensamentos. Muito obrigado. Ok, muito bom, obrigado. Então, vamos passar aqui agora para fechar mesmo, já para fechar. Dr. Eduardo Silva, tens então 1 minuto. Vamos fechar com o Dr. Luindula. Dr. Eduardo Silva, 1 minuto para as últimas considerações. Não, continuar a enaltecer o Dr. Lindula pela iniciativa. Foram noites mal dormidas ou não dormidas e é um incentivo para nós todos. Fazer referência que eu estou a lecionar microeconomia, voltei a lecionar microeconomia no Instituto tanto Superior da Administração. Também sempre lecionaste econometria também. Eu leciono econometria há 11 anos. 11 anos de econometria, tanto macroeconomia aqui, sempre a partilhar a cadeira. Econometria também. Pois, então, esta é uma palavra que vai para toda a comunidade acadêmica, estudantes sobretudo, e aqui a incentivar estudantes da Universidade Metodista, do curso de Economia. Eu sei que... Não, doutor, eu já sei que os teus estudantes vão comprar esse livro. O doutor também é muito forte a exigir isso. Eu compreendo que nós já lemos, aliás, sempre temos lecionado, temos feito recurso a muitas obras literárias ligadas à economia, mas aqui para os estudantes do ISAF, do curso de contabilidade, estudantes da academia, tanto da Academia da Universidade Metodista, há aqui uma nova sugestão, que é o livro de microeconomia facilitada. Vale a pena adquirir. Eu, como professor, recomendo. Li primeiro, então eu faço esta advocacia e sem falsas modéstias, vale a pena adquirir. Não é barato, mas vale sempre a pena. É um investimento cujo retorno é certeiro. Maravilha, muito bom. Eu estou no último minuto. Parabenizar o Dr. Lindula Miguel, né, que disse que quem resolve os problemas da sociedade é os acadêmicos. Portanto, não pare, continue e esperamos mais obras suas, né?
no mercado. Ok, maravilha. Agnaldo Gando, teu último minuto, por favor. Bom, em jeito de conclusão, vou ser muito telegráfico aqui, mais uma vez felicitar o Dr. Lindula, não paro por aqui. É um desafio e desde o qual também fica o desafio nosso, né? E nós vamos ter a missão de reestruturar esse livro de forma sintetizada, que é com aquilo que são as linhas mestras de economia e exercício. Agora, é também dizer aos estudantes, recomenda-se, né? Nós normalmente não obrigamos, mas será o nosso, aqui em primeira mão, o nosso principal livro a partir do ano acadêmico que se avizinha sim. Relativamente à cadeira de microeconomia. Vamos usar o livro do Dr. Lindula, então é um bom livro, é uma boa perspectiva para também sabermos aquilo que são as críticas por parte de quem vai ler, para continuarmos a melhorar, porque o livro não vai parar por aqui, vão vir novas edições e que venham mais obras relativamente ligadas à Academia Angolana. Ok, muito bem. Dr. Lindula, quanto é que está esse livro? Ainda não temos o preço? Acho que já tem internacional. Bom, o livro está nesse momento disponível no site da Dialética Editora, que é a instituição que editou o manual, mas está ainda disponível só no Brasil a R$154 no Brasil. Provavelmente até finais de setembro teremos as cópias físicas para Angola, e também até novembro poderá estar em 10 plataformas digitais, incluindo a Amazon. Faço a publicidade, esse é um acordo que nós temos com a editora. E as pessoas devem estar a perguntar, mas por que são 720 páginas? Porque, na verdade, eu escrevi aquilo pensando na academia. Em cada capítulo que nós terminamos, trouxemos pelo menos 15 exercícios resolvidos e mais uns 10 propostos. E todos os exercícios propostos, do primeiro capítulo ao último, tem as soluções no final do manual. Então, quem estiver a resolver depois pode confrontar-se. Aquela forma de estudar. Sim. Alguns manuais, como o próprio Demedovich, já nos acostumou a isto. Então, procuramos também trazer esse modelo para incentivar. Estava aqui a resolver. Será que está certo? Vou confrontar com aquilo que é a solução do autor. Claro, né? Também pode ter aí um lapso e podes entrar em contato com o autor. Pronto, nós já corrigimos alguns exercícios do Rui Patrício Samanés, livro de economia, matemática financeira, que muito se usou na Faculdade de Economia. Tinha algumas soluções que na verdade não eram. Então, pronto, somos humanos e aceitamos também. Temos essa abertura para quem é próximo a mim. Não, estava a resolver, mas na verdade o resultado não é exatamente esse que colocou-se no fim, mas o espírito era este. Então, gráficos, exercícios resolvidos é que fez mais crescer o manual, é mais mesmo para a academia, toda a academia, a comunidade acadêmica angolana. Eu escrevi pensando nos economistas, futuros economistas do país. Então, muito obrigado mais uma vez ao Relógio Econômico e voltaremos a estar aqui quando tivermos as cópias físicas conosco para começarmos então a publicidade e anunciar a data de lançamento. Muito bem, o Relógio Econômico vai fazer toda a cobertura, desde o princípio ao fim. Nós vamos tratar da parte monetária, a parte financeira. Vamos controlar isso, o mercado. Doutor, não se preocupa porque nós temos TPA também. Nós é que vamos tratar de tudo. O doutor só vai mesmo ver o cachê no final. E doutor, como é que é? Mas ainda não temos um preço de facto para Angola. Atendendo aquilo que são as estimativas dos custos que estamos a fazer, poderá rondar entre os 25 a 30 mil kwanzas. Muito bem, não muito acima bem. disso. Muito bem. Bom, então, ainda assim compensa. 700 e tal páginas, 25 a 30 mil kwanzas. Compensa. Mas também o Relógio Econômico tem uma equipa muito forte de marketing. Vamos trabalhar bastante no afinamento disso. Nem que for para escrever 29,33333 para chegar bem próximo dos 30, vamos vender. Então, muito obrigado a todos pela atenção dispensada e quero aqui me despedir de todos os nossos aqui acompanhantes desse grande canal, dizendo assim, tudo é nosso. O relógio é econômico. Uma forte salva de palmas para fechar isso.